Oi, eu sou a Fernanda Fatarola e hoje nós vamos falar sobre a sessão de Writing do TOEFL IBT. A sessão de Writing do TOEFL IBT sofreu mudanças em janeiro de 2026 e ela passou a ser a terceira sessão da prova. Antigamente ela era a última sessão, hoje ela é a terceira, então nós começamos com Reading, depois temos a sessão de Listening e depois temos agora a sessão de Writing. A sessão de Writing passou a consistir em 3 tarefas e ela passou também a englobar... A gente antigamente tinha uma sessão de Writing que apresentava um texto acadêmico e uma aula, a gente tinha que ouvir aula sobre aquele texto acadêmico e tínhamos que escrever uma redação e fazer muitas anotações, e isso já não faz parte mais da prova. A gente agora tem uma sessão de Writing com uma estrutura diferente. Então, nessas três tarefas, nós temos Build a Sentence, onde nós vamos ter 10 frases, e essa tarefa funciona assim. A gente tem uma frase que já é dada ali, já tá pronta, né? Que é o início, é como se fosse uma conversa, alguém te fala alguma coisa, né? Que pode ser, sei lá, o que você fez semana passada. Ou pode ser uma frase afirmativa, né? Eu não sei se uma frase negativa, não sei se vou sair hoje à noite. Pode. Geralmente nós temos perguntas, mas você pode ter outros tipos de frases declarativas, negativas, afirmativas. E você então tem a resposta, né? E a tua resposta é o que você tem que montar aqui. Então a gente tem as lacunas e nós temos as palavras que são dadas. E o nosso objetivo aqui é arrastar essas palavras para as lacunas de forma a formar a frase correta. O que está sendo testado aqui é gramática. O seu domínio de gramática e da estrutura das frases. Então, para se sair bem nessas 10 questões de Build a Sentence, é importante saber gramática e ter um bom domínio de gramática, da estrutura das frases, que tipo de informação vem antes, quais são as regras gramaticais, por exemplo, voz passiva, pergunta indireta, relative clauses, tudo isso aqui você tem que dominar, que é para você conseguir formar as frases corretamente. A gente pode utilizar todas as palavras que são dadas, ou pode ter uma palavra que não vai ser utilizada, e a gente vai saber disso de acordo com o número de lacunas, né? Se você tem 8 lacunas, tem 9 palavras, você já sabe que uma dessas palavras você não vai utilizar. Tem 8 lacunas, 8 palavras, você sabe que todas as palavras que estão ali você vai utilizar. Arrastou, montou a frase, e aí você vai para a próxima. Então a gente tem 10 questões assim, você não vai digitar, vai arrastar. Depois disso nós temos o Write an Email, que então é o que é, que é escrever um e-mail. Você vai ter uma situação, é dada uma situação, que pode ser, por exemplo, você fez uma compra online, comprou um livro e houve um problema com a tua encomenda. Pronto, então tá aqui, esse é o contexto que você tem, né? Você comprou um livro para a universidade, numa loja online, e teve um problema com a sua encomenda. E aí você vai ter, então, 3 bullet points. Então, 3 coisas que você tem que incluir no seu e-mail. Por exemplo, fale qual foi o livro que você comprou e por que você comprou. Explique o problema com a sua encomenda e peça uma solução. Então, essas 3 coisas têm que fazer parte do seu e-mail. A gente tem 7 minutos. Esses 7 minutos compreendem a leitura da tarefa e escrever o e-mail. Então, você não tem um tempo diferenciado, um tempo de leitura da tarefa e um tempo para escrever o e-mail. Não, são 7 minutos, você tem que fazer tudo, né? Passar o olho ali, ver qual é a situação, o que você precisa incluir e escrever o e-mail incluindo o que foi pedido. O mais importante aqui é garantir que você consiga incluir o que foi pedido. E aqui, é claro, várias questões aqui que, vão contribuir para o seu score. E a gente, de novo, volta à questão das estratégias e a importância de você saber as estratégias. Mas é muito importante aqui, então, que você consiga
o básico, né, aqui é que você consiga incluir esses 3 bullet points. Depois disso, a gente tem o Write for an Academic Discussion, que já fazia parte da prova, né? Já fazia parte da última versão da prova, que é o Write for an Academic Discussion, onde você tem 10 minutos. Novamente, esses 10 minutos vão englobar tudo, tempo de leitura da tarefa e tempo para você escrever a sua redação. Essa tarefa, embora tenha esse nome, né, Write for an Academic Discussion, você pode pensar assim, mas eu vou ter que escrever então sobre temas acadêmicos. Não é assim que esta redação funciona. O que nós temos aqui é um fórum acadêmico, né, então é como se o seu professor fosse lá num fórum da sua turma e postasse ali um tema com uma pergunta. Então, por exemplo, pode falar sobre poluição, sobre o meio ambiente, né? Se você acha que se deveria usar redes sociais e arte para falar sobre o meio ambiente. E o que nós vamos ter depois disso então aqui ele vai fazer uma introdução ao tópico, o professor faz uma introdução ao tópico e ele faz uma pergunta. Né? Ele até pode falar, algumas pessoas acham que não sei o que, outras pessoas acham que não sei o que, e você, o que você acha? E aí você vai ter a opinião de um aluno que vai, então, dizer X, vai dizer que ele acha que sim, que deve ser utilizado, deve-se usar redes sociais e arte para trazer consciência ambiental, né, conscientização ambiental. Ele vai falar sobre sim, deve ser isso. E ele vai apresentar um motivo dele, o outro aluno vai falar que não. Eles vão sempre ter opiniões diferentes. Mesmo quando os temas são mais abertos, mais gerais, como, por exemplo, a gente não tem sim ou não, né? Quando a gente tem coisas mais abertas, as perguntas abertas, como, fale sobre uma invenção que você acha que foi a invenção mais importante dos últimos 200 anos. O aluno A vai falar uma coisa, o aluno B vai falar outra. Eles nunca vão falar a mesma coisa. O teu objetivo é responder a pergunta do professor e falar outra coisa. Então, quando a gente tem perguntas sim ou não, né, ou você concorda ou você discorda, é claro que um dos alunos vai apresentar a mesma opinião que você, né, no sentido de que ele vai concordar, assim como você concorda, por exemplo. Então, o objetivo aqui é apresentar um motivo diferente para você concordar ou apresentar uma outra roupagem, né, uma outra visão para aquilo ali que o aluno falou. A minha recomendação é sempre que você apresente uma ideia diferente. Então, que você tenha uma outra razão para concordar. Então, se ele concorda porque ele acha que as pessoas dão mais atenção às redes sociais, você pode, por exemplo, dizer que você concorda porque as redes sociais alcançam um maior número de pessoas, né, do que outros meios de comunicação hoje em dia. E você pode focar, então, mais em quantidade de pessoas que são alcançadas por esse tipo de mídia do que necessariamente a questão da atenção. Então, você vai compartilhar aqui, não vai ter a mesma opinião, que é que sim, só que você vai apresentar uma outra posição. De qualquer forma, esta é a tarefa. Então, a gente tem um fórum acadêmico, onde o professor vai apresentar um tema, vai fazer uma pergunta, você tem a resposta de 2 alunos ali, e aí você tem, então, que escrever a sua redação. Você tem 10 minutos para fazer tudo isto. Esta redação, diferentemente do Write an Email, tem mínimo de palavras, a gente tem aqui um mínimo de 100 palavras, e é recomendado que você escreva aí pelo menos o mínimo, não há máximo, assim como não há máximo de palavras para o e-mail, não há máximo de palavras para o Write for an Academic Discussion. E é isso. E aí termina a sessão do Writing, então, onde a gente passou a ter esses 3 tipos de tarefa. É uma sessão bem dinâmica, que vai testar, então, aqui o teu conhecimento gramatical, vai testar aqui a sua habilidade de escrever os e-mails de forma clara, respeitando o tom e a formalidade necessárias, a estrutura necessária do e-mail, conseguindo expressar aqui e atender as informações que estão sendo pedidas, expressando as suas ideias com detalhes, e depois
escrever, então, aqui num fórum acadêmico, onde você vai defender um ponto de vista com argumentos e exemplos para que a sua ideia seja clara e bem desenvolvida. É isso. Se você tiver qualquer dúvida, é só deixar suas dúvidas aqui nos comentários. Um abraço.